super diferenciada e uma subespecialidade, portanto não é barato. Além disso, outro fator importante é que a especialidade não era conhecida, uma especialidade que não era conhecida, surgiu nos Estados Unidos da América, mas foi reconhecido nos Estados Unidos da América em 1957 por um doutor americano, que é o Dr. Thomas Hayes Martin, que é considerado hoje o pai dessa especialidade. E segundo a investigação que eu fiz num portal da Medline, da Scope, lá diz que para formar um cirurgião de cabeça e pescoço nos Estados Unidos ronda a volta de $59.000 por ano de propina. E para isso há dois critérios. Tem que vir de cirurgia geral ou de otorrino. Tem que ser especialista em otorrino. Nos Estados Unidos são 5 anos de otorrino e a cirurgia geral são 6 anos. Só depois disso é que faz cabeça e pescoço durante 3 anos. Então, por essa razão, eu acredito que tem havido dificuldade em ter mais especialistas. Um dos fatores é esse. O outro fator é o desconhecimento, que muita gente não conhece. Essa especialidade é nova, a pessoa não conhece. E também o tabu que existia aqui em Angola e na África, que a palavra câncer matematicamente é igual a morte. Para mim, a palavra câncer não é igual a morte. Depende do tipo de câncer, depende do estadio do câncer, depende da hora do diagnóstico e depende do tratamento. Porque nós temos gente que foram tidos como falecidos, mas foram operados e saíram da doença. E como isso funciona? Bom, isso funciona, o primeiro elemento importante é a prevenção. A prevenção, o humano sabe, a medicina atual chama-se medicina molecular do século XXI, né? A medicina molecular do século XXI, o mais importante não é tratar a doença, é prevenir que a doença ocorra. Para prevenir que a doença ocorra, tem que atuar nos fatores de risco, quer eles intrínsecos e extrínsecos. Então, quando não se atua nessa vertente preventiva, então os doentes chegam no estadio que chegam com a doença muito avançada, uns do ponto de vista porque não conhecem, por desconhecimento, outros porque têm as suas crenças religiosas africanas e preferem recorrer a outras entidades que se chama medicina oculta para resolver o problema do ponto de vista espiritual, quando isso é um problema científico. Então, esses fatores fazem que os doentes cheguem tarde. Uma parte chegam tarde nos hospitais, porque ocorrem primeiro vários sítios onde tudo corre mal e depois vão nos hospitais. Do meu ponto de vista, de ver, esses são os 3 fatores mais importantes que provocam isso. Doutor, pouco fala-se sobre o câncer do pescoço e da cabeça. Qual é o seu subsídio face a esta patologia? Bom, eu gosto de dizer uma coisa. O câncer de cabeça e pescoço, chamado câncer de cabeça e pescoço, não é um câncer único. É um grupo. Portanto, câncer do lábio, dentro do próprio lábio tem câncer com comissura labial, tem câncer do bordo direito do lábio, bordo esquerdo, da zona média do lábio, só do lábio. Sai daí, vai na boca, câncer da gengiva, câncer do surco vestibular inferior, câncer do surco vestibular superior, câncer do espaço dos trígonos retromandibular ou retromolar, câncer do chão da boca ao solo da boca, câncer da mucosa ao solo da boca, câncer do céu da boca e câncer também das partes moles do céu da boca. Portanto, só aí. Sai daí, vai câncer do tiroide e das paratiroides. Vem das fossas nasais, câncer dos seios paranasais ou perinasais e câncer da fossa nasal. E detrás do nariz, narinofaringe ou nasofaringe, câncer da nasofaringe. Mais embaixo, câncer da laringofaringe e câncer da laringe, clássico. E depois câncer da hipofaringe. Sai daí dessa zona todos os tumores que cometem a pele, na face, no pescoço, incluindo na orelha, no couro cabeludo, tudo que aparece lá pertence à cabeça e pescoço. E olhos e anexos. Olho e anexo, vamos falar, tumor das glândulas lagrimal, no canto interno do olho, canto externo, tumor das pálpebras superior e pálpebra inferior e o tumor próprio do olho e as componentes intrínsecas e extrínsecas da órbita. Todas essas lesões, o médico de cabeça e pescoço aborda. O médico de cabeça e pescoço aborda lesões que saem da zona do víscero crânio, entram no crânio
Então, o médico de cabeça e pescoço tem que fazer cirurgia craniofacial oncológica. Em alguns países, não aqui, em alguns países, fazem a chamada translocações faciais. Né? Translocações faciais, que são cirurgias mais complexas, cirurgia moduladas e cirurgia eletrônica, que nós não temos a tecnologia, mas isso existe e está dentro dos padrões. Doutor, quais são as razões destes cânceres? Bom, primo, o câncer tem duas causas. Uma causa interna e uma causa externa. A causa interna se chama causa endógena. A causa interna se chama causa exógena. Mas, em outras palavras, isso é o quê? Em outras palavras, causa exógena é causas de fora, como, por exemplo, o sol, uma causa de fora. Ferida na perna, ferida no pescoço ou na orelha que não cura, é causa externa, porque ele passou por um prego, tinha uma laceração, ferida não cura, não cicatriza. Dor na garganta, que não resolve com nenhum analgésico. Dor do ouvido, um tumor do ouvido médio, ouvido externo, dor do ouvido e sangramento no nariz, sangramento no ouvido, sangramento no nariz, por mais de 14 dias que não para, tem que desconfiar, ou seja, um cancro no pulmão ou de cabeça e pescoço. Presença de um caroço no pescoço fixo, tipo pedra, um caroço que não se movimenta e que esse caroço pode durar mais até 6 meses, mais de 14 até 6 meses. Doutor, desculpa importunar, é conveniente consultar a medicina tradicional quando há o surgimento de um caroço no pescoço? Bom, eu sou de opinião, eu respeito o fetiche, porque vim de uma família que é africana, mas eu reconheço que o fetiche não resolve. Quem resolve é a ciência e Deus. O senhor defende que o fetiche não resolve patologias? Eu não critico o fetiche, não estou contra. Mas eu sou de opinião, minha humilde opinião. Eu, por mim, quem resolve é Deus e a ciência. Você tem que, primeiro, passar pelo médico, que tem a ciência, e depois fazer oração. Nunca fazer oração e não fazer tratamento. Porque há pessoas que têm câncer, ficam na igreja a fazer jejum, sem fazer nada, morrem. Deus, para poder salvar essa pessoa, a pessoa tem que fazer o tratamento e concomitantemente fazer a oração. Agora, eu não aconselho alguém ir na medicina tradicional, porque a medicina tradicional nós temos provas mais que suficientes. Depois, no fundo, eles terminam vindo no hospital e são esses casos que vêm praticamente quase em estado avançado. Mas como africano, não acha que a medicina tradicional também, em certo ponto, influencia naquilo que é a cura ou seja, a resposta de algumas patologias? Bem, eu estava a falar com alguém que eu sou uma pessoa que me considero altamente letrada. E eu fiz um mestrado, que eu não quis falar disso, em medicina tradicional chinesa. Tanto, eu dei a lei de Yin e de Yang. E dei os pontos do corpo onde você pode pôr a agulha para acalmar um problema. Só que eu, como sou de um país africano, então eu optei em vergar pela medicina convencional, que é essa que não lida com as tradições. Mas eu reconheço que existem plantas medicinais, não é, que fazem prevenção das doenças, como por exemplo o alho. O alho é uma planta que cura a hipertensão arterial, o alho cura a dor de dente, não é? A cebola é um tratamento tradicional que cura as infecções, que cura tudo que é necessário. O gengibre, por exemplo, reduz os radicais oxidantes que provocam câncer, o gengibre. A quisaca, tenho entendido que a quisaca também é uma proteína que protege o nosso corpo. Portanto, as plantas são usadas, mas é no contexto de uma autorização científica formalizada, onde essas plantas devem ser comprovadas o seu efeito com respeito a uma determinada doença. Eu penso assim. Muito bem, doutor. Estudos avançam que anualmente, a nível mundial, morre perto de 460 mil pessoas com câncer de pescoço da cabeça. Como especialista, o que tem a dizer? Meu mano, se formos a falar disso, teremos que falar das medidas epidemiológicas. Há dois tipos de medidas epidemiológicas: medida de associação e medida de estatística. Isso que você falou é a prevalência. A prevalência é o número de casos estudado numa determinada população
para ver o tempo de durabilidade dessa doença, calculado, dividido com o número de população que vive naquela região determinada. Portanto, esses dados que você avançou aqui são dados mundiais. Esses dados estão na revista mais importante de medicina do mundo, que é o ICE, o Instituto de Ciências Médicas da Inglaterra, o ICE. Muito bem. E o ICE onde tem a base de dados da Medline, da Publine e da Scotland. Eles têm uma base de dados eletrônica onde a margem de erro é mínima. Quer dizer, matematicamente a margem de erro é menos de zero. E eles publicam que essa é a quantidade de pessoas que morreram. A nível mundial? A nível mundial. A OMS prevê que de 2025 para cima o mundo vai ter 1,5 milhão de novos casos de câncer de cabeça e pescoço. Sabes por quê? Primeiro, por causa do estilo de vida. As pessoas bebem muito, as pessoas têm muito estresse, ficam frustradas, as pessoas fumam muito e também dormem pouco. Isto quer dizer que o estresse, o álcool influencia no câncer? Muito. Eu, pessoalmente, quando passo na zona do Zango, eu fico admirado, porque eu digo, se eles são pobres, não têm dinheiro, e porque estão sempre a dançar e a beber, passam noites e noites a comer, a petiscar, comidas que não prestam, como o pincho que fica muito tempo nos armazéns, aquele peru que vem do Brasil, que fica não sei quanto tempo nos contentores, o frango grelhado, quanto tempo fica o frango nos contentores, é que eles comem. Então, todos esses fatores são fatores importantes que influenciam no aumento de casos. Por isso é que a OMS considera, hoje em dia, o câncer de cabeça e pescoço como um problema global de saúde pública. Em Angola, nas estatísticas revisadas, o câncer de cabeça e pescoço é só superado pelo câncer da mama e o câncer do colo do útero. O câncer de cabeça e pescoço representa 10,6% dentro da economia de todos os tumores em Angola. Portanto, é a terceira causa em termos de morbidade, em termos de doença. E tem uma característica peculiar aqui em Angola. A maior parte dos albinos, não digo todos, quase todos, só por serem albinos, têm risco de 20% a 30% de desenvolver uma lesão de cabeça e pescoço. Estamos a falar um número aproximadamente quantos? Eu te digo, posso falar de 3, 4 casos de albinos por mês, pode ver. Não temos dados reais, porque nós não fizemos um estudo observacional no terreno. Esses são dados empíricos, porque a imaginação que nós temos. Mas eu acredito que é mais. Porque há albinos que vivem em Tubandas hoje, outros vivem no Tombo, não têm meios para chegar num hospital como esse. Não tem meios para chegar num hospital de referência. Então, esses se perdem, uns falecem por aí, e às vezes no certificado de óbito põe aqui malária, mas não. Por causa do fator pele, do contato deles, porque a pele deles é fotossensível, a pele sensível. Então, tem risco de ter essa doença. O doutor falou e muito bem, gostaria que dissesse uma mensagem para os angolanos face a este câncer que tem causado morte a nível de Angola. Bom, pronto, a minha mensagem é a seguinte, nós devemos vergar mais pela prevenção da doença. A prevenção da doença não se pode esperar só quando há uma data de celebração daquela doença, que a televisão vem atrás do doutor, vem todo mundo atrás, o doutor fica cansado, não. Tem que se fazer isso de forma periódica. Tem que fazer isso com todo mundo, não comigo, fazer nas aldeias com os soba, fazer palestra com os soba, conversar, porque a doença sai na comunidade. O primeiro elemento é esse. O segundo elemento é, para prevenir essas doenças, não se gasta muito dinheiro, é só dar um estilo de vida saudável às pessoas. Eu, por exemplo... Não se gasta muito, doutor? Não se gasta. Eu, por exemplo, não bebo Coca-Cola. Não gosto. Não é porque eu sou mau, porque eu estudei, eu investiguei que a Coca-Cola não é boa. O doutor não acha que é falta de informação que a população não tem? Pronto. Eu não bebo Coca-Cola porque eu sei que a Coca-Cola provoca problemas graves na tensão da pessoa. Aumenta a tensão. Mas há quem bebe Coca-Cola. Eu, por exemplo, sumo de pacote hoje em dia também fico com dúvida. Bebo agora ainda, por agora, mas daqui a pouco não bebo mais. Porque eu também não sei sumo de pacote onde é que é processado. Então, o mais correto é comer comidas naturais. Comprar laranja, comprar limão, comprar manga e espremer a manga e fazer o teu sumo natural. Comprar frutas que
são coisas naturais. Por Mas isso, também o estilo de vida não ajuda, de muita gente. bom, isso aqui é um capítulo que eu não posso me meter aí. Exatamente. Porque eu não sou assistente social, Exatamente. eu sou doutor, minha recomendação é médica, mas eu reconheço que se voltarmos nos hábitos antigos, vamos ter menos problema, porque nós, nos anos 80, nos anos 70 em Angola, os nossos pais, nossos pais estão agora chegando a 80 anos, que viviam nas aldeias, comiam carne de caça, comiam mandioca, comiam comida fresca, feijão O doutor fresco. está a dizer que a nossa alimentação influencia naquilo que é a patologia? Não é o fator mais importante, mas é um fator que forma parte dentro dos fatores de risco. É um fator importante, porque a dieta, mesmo no tratamento do câncer da cabeça e pescoço, você tem que estar bem alimentado para suportar uma cirurgia grande, para suportar um tratamento com radioterapia. Então, a base alimentar é fundamental. E depois, evitar os fatores de risco. Por exemplo, uma coisa importante, não estar a guardar água nas garrafas de plástico. A garrafa de plástico vem da indústria, o plástico é um químico. Tem a carcinogênese química, que provoca câncer de cabeça e pescoço por causa dos plásticos. Então, eu pessoalmente não aconselho. Quando você compra a garrafa de água mineral na loja, tira automaticamente da garrafa, põe numa banheira, ou compra aquelas tigelas, põe na tigela para guardar na tigela, porque aquele plástico não é bom. O primeiro fator é esse. Segundo fator, o plástico também, que o chinês, eu não sei quem quer que seja, faz, onde ele faz, às vezes o plástico que vem na água, é o mesmo que já se comprou um ano, vem preenchido de novo, por causa da recuperação de matéria-prima, e são químicos, fazem mal. Os que trabalham, por exemplo, nas indústrias, que trabalham com corantes para fazer Coca-Cola, fazer Fanta, tem corantes. Esses corantes são um fator de risco importante, que vão parte da carcinogênese química. E outros fatores que têm a ver, nomeadamente, com o nosso comportamento como ser humano, que são fatores que dependem do ser humano. Se o ser humano ninguém pega uma garrafa de uísque, ele põe na boca para ele beber, ele pode beber. Então, esses fatores devem ser trabalhados através do meio de difusão massiva, programas televisivos, isso que você vai fazer campanha, sensibilizar as pessoas, porque eu também já vi às vezes, nós primeiro fazemos uma propaganda de prevenção de uma doença, estamos fazendo propaganda, por exemplo, da massa, do leite Kobe. Eu acho que isso não é a parte mais importante. O mais importante é fazer, consciencializar as pessoas e fazer educação. Agora, o diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença de cabeça e pescoço não é o doutor Leonel que faz, que é especialista e que é professor. Doutor Leonel, a cirurgia de cabeça e pescoço aqui no Maria Pia, a função é tratar a doença que já foi estudada na atenção primária e na atenção secundária. Quer dizer o quê? Se alguém tiver câncer na boca, quem tem que ver o câncer na boca é um médico dentista, que está no centro médico, que está no hospital geral. Ele vai ver, vai estudar, vai fazer todos os exames que são necessários, só depois é que vai referenciar para aqui. Porque nós não somos uma unidade de estudo, nós somos uma unidade de tratamento. Somos uma especialidade diferenciada, portanto, os doentes têm que vir estudar. Mas para isso, nós temos que funcionar em forma de telemedicina. Porque o doente não pode sair logo, vir diretamente para aqui, quando tem uma doença que está em fase inicial.